Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Mesmo que não esteja acontecendo como você imaginou, mesmo que você tenha que lutar contra o que você está vendo, mesmo que você tenha que lutar até contra o que você está sentindo. Mas hoje é o melhor dia, porque Deus mesmo que controla todas as coisas. E nós sempre falamos aqui um versículo que é muito claro, que diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E juntamos com aquele outro versículo que diz que você colhe aquilo que você planta. Se você plantou ontem, você vai colher hoje. E amanhã você vai colher o que você está plantando hoje. Nada diferente. Então tudo colabora para o nosso bem, mesmo que você não goste, mesmo que você não entenda, mas Deus tem os seus decretos e nada muda a vontade dele. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro para todo o mundo, não é isso? Através desse serviço maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Você que já está aí ao vivo nos acompanhando. E gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem. Gostaria de convidar você a mais uma vez compartilhar, porque você tem feito isso, nós temos visto aqui, temos recebido correios. E também gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito. Mas para quê? Qual é o objetivo dessas coisas? Para que a palavra corra e seja glorificada. Nós passamos muitos anos presos na religião. Quando nós ouvimos essa palavra, a nossa mente foi liberta. Então é necessário que fale, você também pode falar, para que o Filho ouça e Deus mesmo ilumine os olhos e seja liberto. Vamos aqui hoje falar aqui de um tema bem excelente, né? Um texto aqui, um versículo bem conhecido da religião. Mas antes de começar aqui no nosso tema propriamente dito, eu gostaria aqui de mandar uma saudação bem especial para um colaborador que participa aqui conosco, tem aí compartilhado as mensagens, já se inscreveu no canal para que a palavra corra e seja glorificada. E ontem, hoje não, foi ontem, foi aniversário desse abençoado. Eu estou falando aqui do abençoado Wilson Maia. Segundo a carne, na hierarquia que Deus colocou, segundo a carne, ele é meu tio. Mas no espírito, nós somos irmãos desde antes da fundação do mundo. Antes do seu Antônio conhecer a dona Benedita, que são os pais dele, ele já era filho de Deus, assim como eu, assim como você, desde antes. E ontem foi aniversário em carne da participação do meu tio Wilson. Muito obrigado, tio, pela sua colaboração. Receba que você é um abençoado, receba que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E de lá ninguém pode tirar, porque foi o próprio Deus que escreveu o seu nome e o nome de todos os filhos ali no livro dele. Para sempre. Isso aí não tem data limite não, isso é para sempre. Muito obrigado, tio, e mais uma vez, nossos parabéns aqui, da nossa casa aqui, da nossa família para o senhor. Então aqui vamos dar início aqui a mais um tema bem excelente, que na verdade o tema é um versículo aí do Evangelho, um versículo aqui da Bíblia, né? Do Evangelho não, da Bíblia, que se encontra em Atos, capítulo 16, o versículo é o 31. O tema é o versículo todo, não é isso? Que diz assim, ó, Atos 16, 31. Pegue a sua Bíblia, anote aí e escreva para que você possa conferir, possa acompanhar, para não ser enganado, abençoado. Chega de engano, eu tenho ouvido muitos abençoados aí. E ontem eu estava ouvindo o abençoado Orlando Alves, esse aí eu recomendo você ouvir, porque fala aí de acordo com o Evangelho. Eu estava acompanhando, ele estava falando, eu estava anotando, estava escrevendo e fui acompanhando. Realmente esse abençoado está falando de acordo com o Evangelho. Então a esse nós recomendamos, não é isso? Então você faça o mesmo. Se eu estiver falando diferente do Evangelho, por favor, desliga seu aparelho e vai passear. Não acompanhe não. Agora, se estiver de acordo, eu peço que você compartilhe as mensagens para que outros também possam ouvir. Então o versículo é Atos, capítulo 16, o versículo é o 31, que diz assim: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Esse é um texto muito conhecido aí, né, pela religião.
toda religião conhece esse verso, que existe até igrejas aí, fachadas de lugares chamados igrejas, que tem esse versículo lá estampado, escrito lá com letras bonitas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O que acontece aqui? Qual é o contexto aqui? Depois você lê o capítulo 16 todo, para você entender aí melhor do que se trata. Mas vamos tentar aqui falar um pouquinho, assim, resumidamente, porque o nosso tempo não é muito, não é isso? O texto aqui é o seguinte: Paulo e Silas, quando nós lemos aqui, e eles disseram, foi Paulo e Silas, eles estavam presos falando ao carcereiro, aquele homem que era o responsável por guardar os presos ali daquele cárcere ali. E eles estavam presos, Paulo e Silas, eles estavam presos porque estavam ensinando o Evangelho da Graça. Olha que coisa tremenda, né? Eles estavam presos por estar falando abençoado, estavam presos porque estavam ensinando que a Igreja de Cristo não tem pecado, estavam ensinando que o diabo já havia sido destruído, eles estavam pregando contrário à lei de Moisés. Depois você leia lá em Atos 18, vamos ler aqui, está aqui pertinho, né? Atos 18, 13, diz assim, olha só, 18, 13. E dizendo, falando a respeito de Paulo, ensina os homens a servir a Deus contra a lei de Moisés. Paulo estava preso porque ele estava ensinando os homens a falar para deixar a lei de Moisés. Imagina, você em Jerusalém, lá o templo sagrado lá, a capital lá da religião, você ensinar aquele povo a se afastar da lei de Moisés. O que ele queria? Ser preso. E realmente ele foi preso. E um desses momentos onde ele estava preso, houve um terremoto. Olha só, houve um grande terremoto lá dentro da prisão, no momento que eles estavam presos. O que o carcereiro pensou? Ele estava lá tomando conta lá dos abençoados, e houve um grande terremoto. O que foi que ele pensou? Olha, no versículo 27. E acordando o carcereiro, Atos 16, 27. Acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão por causa do terremoto, não é isso? Houve um grande terremoto e as portas da prisão se abriram. Então o que ele fez? Tirou a espada dele, o carcereiro, e quis matar-se. Olha, porque quando ele percebeu que as portas estavam abertas, seria até uma coisa lógica, o que você iria pensar? Que todos fugiram. E havia uma lei que quando os presos fugiam, o carcereiro seria morto, ele e a família dele. Então ele fez o seguinte, cuidando que os presos já tinham fugido. Então no verso 31, porque ele achou isso uma coisa lógica, fugir eu vou me matar e vou poupar a minha família, só morrerá eu. Então no versículo 31 é que Paulo chega e fala isso assim, ó: crê, falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Agora a pergunta é, que salvação é essa que Paulo estava falando? Porque isso aqui, ó, a religião, é mais uma armadilha da religião. Mais uma da religião. Mais uma armadilha da religião que montou para misturar o que chamamos de salvação. Olha bem, eu estou fora desse sistema religioso mentiroso. Porque mistura as coisas e monta uma armadilha para os filhos de Deus. Paulo estava falando ali com aquele homem de uma salvação daquele momento, daquela situação. Ele disse para aquele homem, olha, fica calmo, fica tranquilo, crê em Cristo, crê em Deus, que nós estamos aqui, você vai ser salvo, não vai precisar morrer, nem você, nem a sua casa, nem a sua família. Foi isso que o apóstolo Paulo estava falando. Foi dessa salvação que Paulo estava falando para aquele homem. Creia no Senhor Jesus Cristo, que todos nós estamos aqui e ninguém vai morrer. A religião, olha como que é a religião. Se você não conhece, eu vou te apresentar a religião. A religião, ela transformou esse verso bem simples, bem tranquilo, em salvação eterna, em salvação do Espírito. A religião ensina que Paulo estava falando de uma salvação do Espírito. Paulo estava pregando para aquele homem aceitar a Jesus, então seria salvo ele e a família dele. E ensina hoje, por aí eu já ouvi, já participei de pregações, de mensagens, exatamente desse tipo, que dizem que, olha, se você crê em Jesus, vai ser salvo você e a sua família, tomando, por exemplo,
esse acontecimento aqui com Paulo e Silas ali na cadeia. E Paulo e Silas não estavam falando de uma salvação eterna. Corromperam as palavras de Paulo, escritas por Lucas. É certo que esse livro de Atos foi escrito por Lucas, mas essas palavras foram de Paulo. Serás salvo. Pensando, a religião pensa que é uma salvação no Espírito, porque foram homens corruptos de entendimento. Homens que corromperam o que está escrito a seu bel prazer, a seu bel favor. Então, para nós é melhor que isso aqui seja falado como salvação do Espírito. Não deixe esse negócio de lado. Olha, abençoado, às vezes, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, vamos ler aqui. Quem são essas pessoas que Paulo diz que fizeram essa mudança? 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 5, diz assim, ó: contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade. Olha, privados da verdade. Sabe que uma pessoa privada da verdade não conhece a graça de Deus? Porque para nós, no Evangelho, a verdade é a graça de Deus. O mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, são homens que ensinam o livre-arbítrio. Eu não sei se você já ouviu isso por aí, algum lugar que você foi, algum lugar chamado igreja evangélica. São homens que ensinam o livre-arbítrio para se aceitar a Deus. Dizem que o homem pode aceitar a Deus para ser salvo, o homem pode aceitar a Deus para se tornar filho de Deus. Imagina, abençoados, que coisa absurda. O homem pode querer aceitar a Deus, então é daí que ele passa a ser filho de Deus. Não existe essa tal doutrina no Evangelho. E vamos mais além. Não existe essa tal doutrina em lugar nenhum da Bíblia. Deus nunca deu opção para ninguém. Não tem opção. Ele é soberano. Ele que escolheu quem que ele quis que fosse filho dele. Livre-arbítrio, essa história que o homem pode escolher a Deus, estamos falando em relação do homem para Deus. O livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio na sua carne de fazer, de casar com quem quiser, eu botei essa camisa porque eu escolhi essa camisa, mas quanto ao Espírito, quanto a Deus, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma doutrina de homem. Livre-arbítrio é uma doutrina da carne. E mais, livre-arbítrio é uma doutrina de demônio. Demônio da carne, não demônio espírito, mas demônio da carne. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, ó: mas o Espírito, falando de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, doutrinas da carne, como esse tal livre-arbítrio que não existe no Evangelho. Em momento nenhum o apóstolo Paulo fala disso. Em momento nenhum o próprio Jesus fala disso. Inventaram, corromperam tudo. Não existe livre-arbítrio quanto à salvação do Espírito. Não existe. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver isso com mais calma. Olha só. Efésios. Vamos a Efésios. Eu sei que nós sempre lemos esse verso, mas nós temos recebido aqui correios de abençoados que sempre nos perguntam as coisas assim, bem básicas, não é isso? E por isso que nós tornamos a falar. Eu peço a você que já conhece bem esse assunto, que exerça aí a sua paciência, você ouvindo a palavra do seu Pai com assuntos que você já conhece. Efésios capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó. Efésios 4, 1, 4 e 5. Como também, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A eleição de Deus para nós foi antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o querer de sua vontade. Olha, de repente você tem aí uma outra interpretação desse texto, mas fique sabendo que foi tudo segundo o querer de Deus. Nunca segundo o querer do homem. O homem nunca teve livre-arbítrio para querer escolher a Deus. Não, a partir de hoje, nós sempre falamos isso porque é uma mentira muito usada pela religião, muito usada. Dizer que o homem pode escolher a Deus. Olha, não existe essa doutrina no Evangelho. Então eles disseram assim, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu
tu e tua casa. Palavras de Paulo, escrita por Lucas, em Atos, nós já lemos aqui nisso, Atos capítulo 16, versículo 31. Então ele disse, vamos ver aqui passo a passo, por que ele falou essas coisas. Ó, crê no Senhor. Estava, algo que o carcereiro teria que fazer. Ele falou para Paulo, para o carcereiro, crê no Senhor. Era algo que o carcereiro tinha que fazer. Então, não poderia ser crer para a salvação. O que Paulo disse para aquele homem não tinha nada a ver com salvação eterna. Por quê? Para a salvação eterna, você não pode fazer nada. Ó, Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. O que diz? É um verso bem conhecido nosso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Então, como é que Paulo ia falar para aquele homem que ele tinha que crer para ser salvo? Se ele mesmo, Paulo escrevendo aos Éfesos, diz que a salvação é por fé e é um dom de Deus. Se crê por dom de Deus. Não que parta do homem, não que venha do homem. Diz que a fé que salva, essa fé que nos tornou filhos de Deus, é um dom de Deus, que não vem do homem. O versículo 9 diz, não vem das obras, para que ninguém, veja bem, ninguém se glorie. Isso coloca todos em condições de igualdade perante Deus. Não existe, porque eu sou melhor do que você, ou aquele é melhor do que o outro. Não existe isso, abençoado, porque não vem das obras para que ninguém se glorie. E essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, quando nós todos nós, estávamos lá juntos com o nosso Pai. E Ele escolheu você, aquele lá não, Ele não quis, Ele é soberano, então Ele fez da maneira que Ele quis. Ele escolheu, não existe aqui, esse é melhor do que esse. Todos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Não era crer para a salvação eterna. Quando Paulo falou com aquele homem, com aquele carcereiro, ele não estava falando a respeito de salvação eterna. Ele estava falando de uma salvação diária. E mais, todos os filhos, veja bem, todos os filhos foram salvos antes da fundação do mundo. Isso aqui que é uma coisa muito tremenda. Eu falei isso uns 25 anos atrás e causou uma confusão tremenda, mas é o que diz o Evangelho. 2 Timóteo, veja aqui o que diz 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 9, para você que diz que ainda pode aceitar a Jesus hoje, olha o que diz, 1,9, diz assim, que nos salvou, olha só, falando de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos salvou, não de qualquer maneira, com uma santa vocação. E diz mais, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que eu possa fazer, não segundo aquilo que eu não possa fazer também, não é isso? Mas segundo o seu próprio propósito e graça. Propósito e graça de Cristo, antes da fundação do mundo, que nos foi dada quando? Em Cristo, veja bem, em Cristo, antes dos tempos eternos, antes dos tempos dos séculos, antes de começar o primeiro dia da eternidade, antes de começar o dia 1, dia 2, dia 3, antes de disparar lá o relógio do tempo, ele já havia escolhido você para ser filho dele. Quanto à eternidade, abençoado, veja bem, Deus hoje não salva mais ninguém. Isso é muito sério. Não adianta hoje, não, eu quero, a partir de hoje eu quero ser filho de Deus. Abençoado, eu te lamento falar, mas não adianta mais, não tem mais o que fazer. O departamento de salvação já foi fechado lá. Antes da fundação do mundo, ele escolheu quem ia ser salvo, e na cruz ele pagou o preço devido lá, um processo elaborado por ele. Ou você é filho, eu recebo que seja, que entenda a palavra do seu pai, ou não é, porque como diz lá um amigo nosso, não é isso? Quem está dentro não pode sair. E quem está fora, abençoado, também não vai entrar mais, porque foi o próprio Deus que fechou essa porta. Foi Ele mesmo que escolheu quem seria e quem não seria. Eu sei que isso parece uma coisa cruel, não é isso? Mas veja bem, abençoado, isso não vem das obras. Isso aí não tem nada a ver, não, porque o meu filho passou a vida nas drogas, porque o meu filho era bandido, eu queria tanto que ele... Olha, leve ele para a casa de recuperação, porque quanto ao espírito, Deus já tratou, Deus já cuidou dele. Se ele morrer naquela situação,
O pai dele, que é Deus, o Espírito, está cuidado pelo Pai. Não é isso? Não é você, não sou eu que vou tratar disso. Deus já cuidou dos seus filhos, assim como cuida de mim, assim como cuidou de você, lá antes da fundação do mundo. Esse verso aqui que nós lemos em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, nada a ver com salvação eterna. Tem nada a ver com salvação do Espírito abençoado. Não se pode usar esse verso para querer pregar a salvação do Espírito, que não tem nada a ver. O apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito daquela situação do momento. Aquela situação que aquele homem, ele estava prestes a tirar a própria vida, porque ele pensava que os prisioneiros tinham todos fugido e ele, de qualquer forma, ele ia morrer, ele e a família. Ele se matando salvaria a família dele. Então Paulo chegou e falou para ele, calma, crê em Cristo que nós estamos aqui, não precisa você se matar, a sua família e você serão salvos. Por quê, pessoal? Isso aí, essa interpretação dada pela religião é mais uma das mentiras da religião. Que se você for olhar, a religião é montada em mentira. É muita, diz que tem que aceitar Jesus, e você é um pecador, e que você pode ir para o inferno. O Evangelho não fala somente, veja bem, o Evangelho não fala somente em salvação eterna. Existe aqui outros comentários, outras citações de outro tipo de salvação. Olha só aqui, uma aqui. Temos muitas, mas vamos aqui só ler uma aqui, Romanos capítulo 1, no versículo 16. Olha só o que ele diz aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Diz assim, ó, porque, diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é de Romanos até Hebreus. O mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo lá no paraíso, e ele colocou em 14 cartas. Isso aqui que é o Evangelho de Cristo. E ele diz, pois é o poder de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Olha aqui a salvação. Salvação de todo aquele que crê. Aí você para e pensa. Se ele já crê, ele vai ser salvo do quê? Será que é o Espírito? Não, claro que não, não é isso? E diz mais, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, no poder de Deus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, abençoados, que salvação é essa? Uma salvação para quem crê. Se eu já creio, eu já sou salvo. E Paulo é que me apresenta uma salvação para mim. Que salvação é essa? Uma salvação diária das situações do dia a dia, que vem através de um conhecimento abençoado. Nem sempre que se fala em salvação aqui, está se falando do Espírito. Porque nessa vida, nesse corpo de carne, quantas vezes você precisa de salvação? Quantas vezes você precisa de um conhecimento? E é isso que o Evangelho diz. Salvação para aquele que crê, para aquele que é filho. Porque Deus só trata com os filhos. Não se engane, aquele lá não é filho, nós não sabemos quem é quem, mas se ele não é filho, Deus não vai tratar com bastardo, Deus não trata com esses, Deus trata conosco que somos filhos, comigo, com você, por isso que ele diz aqui, ó, salvação para quem crê, não é salvação do Espírito, porque no Espírito, abençoado, não importa a situação, não importa o que venha, não importa o que faça, não importa. Pode dar um terremoto e cair tudo. Você é salvo, porque foi ele que te salvou antes da fundação do mundo. Agora, salvação no Evangelho é a salvação diária, dia a dia, as coisas te acontecem e você vai passando por ela com o conhecimento do Evangelho, sabendo que tudo colabora para o seu bem, que você colhe aquilo que você planta, que você não murmura contra Deus, porque Ele já te deu uma inteligência, Ele te deu um conhecimento, o seu nomezinho está escrito lá no livro da vida. Isso é uma salvação diária, dia após dia, e você vai cumprindo aqui os seus dias aqui da melhor maneira, não se desesperando com nada. Se as coisas não estão bem hoje, olhe para o seu dia de ontem. Agora, se você quer que o dia amanhã seja melhor do que de hoje, então hoje você plante melhor. É isso que diz essa salvação, dia após dia. Agora, a mentira da religião, ela fez um pacote aí quanto à salvação e tudo que está na Bíblia para a religião é salvação eterna. Não importa. Apareceu a palavra salvação, eles enfiam no Espírito. E não é verdade isso. Abençoados, Igreja de Cristo.
amada do Senhor, aquela pela qual o próprio Deus entrou no corpo de carne e pagou o preço ali na cruz. O Evangelho liberta a mente. E você precisa desse conhecimento. Não é com sacrifício de homem, não é com obras. O Evangelho, ele te liberta com esse conhecimento, quando você entende a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Olha aqui, ó, Gálatas. Vamos aqui a Gálatas, que ele fala aqui, se você conhece, vamos ler aqui junto. E se não conhece, vamos ler aqui mais uma vez. Gálatas, capítulo 5, no versículo 1, diz assim, ó. Estais, pois, firmes, aonde? Na religião? Não, na liberdade que Cristo, o que ele fez? Vai te libertar? Não, nos libertou. Deus, Cristo, já te libertou. Não é que ele vai te libertar. É uma vergonha, abençoados, quando às vezes eu vejo aí, tenho certeza que você já viu, eu nunca participei porque no sistema que eu fiquei não tinha, mas tem muitos por aí. Culto de libertação. O que um filho de Deus vai fazer num culto de libertação? Se o Evangelho diz que Cristo nos libertou. Você não precisa de libertação. Você precisa de conhecimento. Conhecer a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. A posição de abençoado, de santo, de filho, que isso nunca vai mudar. Venha o que vem. Passe o que passe, você sempre vai ser um filho de Deus. Independente do que você faça, independente do que você pense, até do que você sinta. Porque às vezes nós sentimos coisas que você pode até parar e pensar, será que eu sou mesmo? Mas abençoado, não é pelo sentir, é pelo que Cristo fez por você. E você é livre. Veja bem, você é livre. Todas as coisas me são lícitas, diz o Evangelho, mas nem todas me convêm. Aí você julga aquilo que você vai fazer. Mas livre você é. O que você planta, você colhe. Mas livre para fazer, você é. A religião, veja bem, vamos aqui falar da religião, ela monta umas armadilhas e prende a mente dos abençoados. Se você vê essas religiões aí, são religiões com mentiras e colocando medo no abençoado. Colocando medo. João, capítulo 8, versículo 32, é um verso bem conhecido aí pela religião, até pelo nosso amado e querido presidente da República. Ele usou muito esse verso nos tempos de campanha. Não deixa de ser uma verdade, mas apenas precisa de revelação que o Evangelho dá. Não é isso? João, livro histórico de João, capítulo 8, versículo 32. Olha o que disse Jesus de Nazaré. E conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que os nossos irmãos abençoados que estão lá na religião não se sentem livres? Por quê? Porque eles não conhecem a verdade. É necessário, abençoados, conhecer a verdade. Senão, mesmo sendo livre, mesmo tendo essa posição, o abençoado vai se comportar preso, um prisioneiro. E pior, prisioneiro de homens. Homens maus e perversos, como disse o apóstolo Paulo. Homens que mantêm cativo o Filho de Deus, que não tem conhecimento. Agora, você precisa, é necessário conhecer a verdade. Não tem. É como o abençoado, assim, que tem uma grande fortuna no banco. Né? Tá? O dinheiro está lá no banco. Ele tem lá o cartãozinho, mas ele não sabe a senha, ele não conhece a senha. Assim é o Filho de Deus. Ele tem tudo aqui para ser livre, mas ele não conhece a verdade, a senha. Não conhece, então ele vive uma vida de prisioneiro e coloca a cabeça dele assim, debaixo da mão de homens e pega o dinheiro dele, dá na mão de homens e gasta o tempo dele, deixa a esposa dele em casa, o marido, e vai lá ficar lá o dia todo e acaba com o casamento dele, porque não conhece a verdade. E qual é a verdade? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a verdade quanto à salvação, veja bem, a verdade quanto à salvação, quanto crer em Cristo, a verdade em ser filho de Deus, é que foi por predestinação. Essa que é a verdade a respeito de ser filho de Deus. A verdade em crer em Cristo. A verdade da salvação eterna do Espírito é que foi por predestinação e foi escolha de Deus. É isso que os santos precisam saber. Porque quando você entende que foi escolha de Deus, você nunca vai levantar sua mão para aceitar Jesus. Porque o conhecimento, a verdade vai te fazer entender que foi Ele que aceitou você. Não foi você que aceitou Ele. Imagina,
que eu tenho aqui nesse corpo de carne para aceitar a Deus? Não, abençoado. Foi Ele que me escolheu desde antes da fundação do mundo. E mais, de acordo com o querer de Deus. Essa escolha, essa predestinação de Deus foi de acordo com a vontade dele. Não dependeu da participação do homem. O homem nunca participou dessa escolha. O homem nunca participou dessa filiação. Ele apenas participou. Não fez nada, senão a partir de hoje, Deus lá na eternidade abriu lá um concurso lá, né, um edital lá. A partir de hoje, quem quiser ser filho, meu filho lá vem aqui. Não! Ele já, você, acabou. Não tem esse negócio de vontade do homem nesse negócio aqui, não. Efésios capítulo 1, no versículo 11, olha o que ele diz aqui, ó. E nele, em Deus, digo, em que também fomos feitos. Nós fomos feitos, não é que eu me fiz. Não, eu sou um filho, porque eu me fiz um filho de Deus. Mentira, abençoado. Isso é mentira. Você foi feito por Ele. Foi feito por Deus, filho dele. Fomos feitos herança dele. Somos filho dele. Havendo sido o quê? Predestinados. É isso que diz o Evangelho. Isso que é a verdade da salvação. Não é que você vai crer e depois você vai passar a ser. Nada disso. Você já chegou aqui nesse corpo de carne, crendo que é filho de Deus, crendo nele. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, esse dom está em você e não vai sair daí nunca, porque os dons estão sem arrependimento. O dom que Deus dá, Deus não se arrepende. Diz mais aqui, ó, predestinados conforme, mais uma vez ele aqui repetindo o que diz lá no versículo 5, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. E quem foi que fez todas as coisas? Fui eu? Fui você? Não, abençoados, quem fez todas as coisas foi Deus, segundo, de acordo com o conselho da vontade dele. A vontade dele, olha, eu imagino essa reunião, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Deus se reuniu com a sua própria vontade, né? Minha vontade, venha para cá. Ele é a vontade dele. O que você quer, minha vontade? E a vontade de Deus diz, escolha esse. A vontade dele com ele mesmo, abençoado. Nunca houve participação de homem nesse negócio. Deus, deixa eu contar um segredo. Talvez você não saiba. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Deus é soberano. Deus não precisa de opinião de ninguém. Nunca precisou. Não é agora que ele vai precisar. Amém? Não existe aqui uma outra maneira de ser um salvo. Veja bem, não existe uma outra maneira no Evangelho, aqui dentro do Evangelho, de ser um salvo, a não ser, é claro, predestinação de Deus, feita antes da fundação do mundo. É a única maneira de alguém ser chamado filho de Deus, de ser um filho de Deus, é que ele foi predestinado antes da fundação do mundo, pelo próprio Deus, segundo o querer de Deus. Então, você é salvo. Se aconteceu dessa maneira, não depende de você. Aquele homem que estava lá com Paulo não estava falando nada de salvação eterna com aquele homem. Paulo falou sobre uma salvação diária. Veja aqui Efésios, vamos ler aqui mais uma vez o versículo 3 e o versículo 4. Vamos ler mais uma vez o 4, eu esqueci de ler o 3 naquela hora, vamos ler agora. Diz assim, ó, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Deus, falando de Deus aqui, o assunto aqui é Deus, soberano aqui é Deus, o qual nos abençoou. Olha, que não vai te abençoar. Ele te abençoou com todas. Essa história de ver aqui receber uma bênção de Deus, isso é mentira. É outra mentira da religião. Que aqui está dizendo que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso é coisa do Espírito, isso não é coisa de carne. Isso é coisa do Espírito. Nos lugares celestiais em Cristo. Aí vem o versículo 4 que diz uma coisa muito importante, vamos ler de novo. Como também, da mesma maneira que Ele te abençoou com todas as bênçãos no Espírito, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele te abençoou e te salvou e te escolheu e te predestinou antes da fundação do mundo. Tranquilo. Essa é a verdade do Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que você tem que conhecer, abençoado. Está escrito aqui no Evangelho. Isso aqui não é invenção minha, isso aqui não foi invenção do apóstolo Paulo. Se você fique sabendo que o próprio Deus levou Paulo lá no paraíso e revelou esse mistério que estava oculto em Deus
desde antes da fundação do mundo. Ninguém nunca sabia disso. Mas Paulo foi revelado a ele escreveu em 14 cartas, e agora essa verdade está libertando na mente os filhos de Deus, que já foram livres por Cristo mesmo. Atos 16:31, que nós lemos aqui, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tua casa. O apóstolo Paulo, ele aqui está oferecendo uma salvação diária, uma situação ali. É isso que ele estava oferecendo, aquele momento. Vamos lá, você vai ser salvo aqui agora, não é nada de espírito. O momento, a situação que aquele homem estava vivendo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e tua família dessa situação. Nesse momento, não irás morrer nesse momento. Esse é o assunto aqui. É isso que ele estava tratando ali. A religião ela montou uma armadilha contra a salvação eterna. Todo lugar que você entra aí, nesses lugares chamados igreja evangélica, existe, você vai encontrar essa armadilha, não é isso? Aonde dentro dessa armadilha você vai encontrar pecado, diabo e inferno. São 3 engodos aí da religião, né? Você que gosta de caçar, você sabe o que é engodo, né? Bota lá, né? E vem lá o bichinho lá e pega aquilo ali, e é isso que a religião faz. Ele engana, ele tem essa mentira, essa armadilha chamada salvação eterna, usando pecado, diabo e inferno, comprometendo aí a certeza da vida eterna. Se você pegar um desses abençoados da religião, nenhum deles, eu me arrisco a falar que nenhum deles tem certeza de ser salvo, falando de salvação eterna. Ele pode até falar assim para você, não, hoje eu estou feliz com Jesus, hoje eu sou um salvo. Mas amanhã, se por acaso ele vê aquela morena passar e der uma olhadinha, pronto, perdeu a salvação. O moreno também, né? Viu aquele moreno, aquele louro passar, abençoado, olha, pronto, perdeu a salvação. Se ele bebeu, olha, abençoados, por causa dessas armadilhas, o Filho de Deus não tem certeza da salvação. Eu não te aconselho a fazer essas coisas, porque você planta, você colhe, mas isso não vai tirar você da salvação, porque isso aconteceu antes da fundação do mundo. Olha, vamos ver aqui as palavras de Jesus, aqui, ó, João, vamos aqui a João, capítulo 16, vamos ler aqui do versículo 7, e eu penso que é o nosso último verso. É isso? 16. Vamos começar aqui no versículo 7. Diz assim, ó. Todavia, palavras de Jesus de Nazaré. Preste bem atenção, Deus mesmo ali encarnado. Todavia, digo-vos a verdade. Jesus sempre falou a verdade, né? Isso só não poderia ser entendido, porque o pacto não permitia. Que vos convém que eu vá, que ele vá, não é isso? Porque se eu não for, se ele não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. Então, abençoados, foi necessário ele morrer, veja bem, isso aqui é assunto da salvação. Foi necessário ele morrer e ressuscitar para que o Espírito, ele mesmo, o próprio Deus que é Espírito, vinha habitar em nós. 2 Coríntios 3,17, diz que o Senhor, Deus, é Espírito. Deus não é Jesus de Nazaré, Deus é Espírito. E 1 Coríntios 3,16 diz que esse Espírito habita em nós. Isso que é salvação eterna. Ele habita em nós. Você não pode se perder. Olha, se acontecesse o fato de você se perder, Deus também teria que se perder. Porque ele habita em você e ele disse que não vai sair mais. E isso é impossível de acontecer. E o versículo 8 diz assim, 16, 8. E quando ele vier, convencerá. Olha que coisa linda. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como é que se convence alguém? Explicando, abençoado. Ele está falando aqui de uma explicação que viria, não é isso? E essa explicação está de Romanos a Hebreus, que foi dada pelo apóstolo Paulo, não é isso? Romanos até Hebreus. A igreja e os filhos iria convencer a igreja e os seus filhos do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 9. Do pecado porque não crê em mim. Olha, explicará a igreja, iria explicar a igreja que a igreja não tem pecados. Porque não seria necessário ele vir para dizer que eu sou um pecador, porque lá no tempo de Jesus de Nazaré, eu já sabia disso, aquele povo lá já sabia disso. O que ele viria explicar? Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que na cruz, quando Cristo morreu, aniquilou o pecado. É isso que ele iria explicar.
Iria explicar a respeito do pecado. Somente o Espírito dele em nós que nos faz entender que nós não temos pecado. Cristo aniquilou o pecado ali na cruz. E no versículo 10, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Não me vereis mais, abençoado. Não me vereis mais, porque agora, depois que ele morre e ressuscita, não é por vista. Você não poderia ver mais Jesus de Nazaré, porque não é por vista, é por fé. 1 Coríntios 15, 19, diz que se nós, a Igreja de Cristo, esperamos por Deus ainda nessa vida em Jesus de Nazaré, somos as piores das pessoas desse mundo. Porque não é por vista, é por fé. O Espírito que está aqui dentro de nós, habitando em nós. E o versículo 11, ele diz assim, e do juízo, veja bem, primeiro foi do pecado, não é isso? E agora ele fala do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por que ele diz que está julgado? Porque a sentença aconteceu na cruz. Já foi julgado, já foi condenado e já foi destruído o príncipe desse mundo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que a lei de Moisés, o pecado, o diabo, não importa o que você entenda que seja esse diabo aí, Hebreus 2,14, mas diz que a morte de Cristo ali na cruz aniquilou o diabo, aniquilou a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo, o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava os nossos irmãos lá no passado, a lei de Moisés, foi destruído ali na cruz, já foi julgado e já foi destruído. Porque já o príncipe deste mundo, a lei de Moisés, está julgado, foi condenado e foi aniquilado ali na cruz. E o versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, Jesus de Nazaré, ainda tenho muito para falar, mas vós não podeis suportar agora. A lei de Moisés, abençoado, Jesus de Nazaré, ele estava ali no tempo da lei de Moisés. Não permite entender a graça. Se você se meter debaixo da lei de Moisés, você nunca vai entender a graça de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que se é por graça, já não é mais por lei, porque se misturar a lei com a graça deixa de ser graça. Há uma mistura, não mistura, abençoado. E o versículo 13, ele diz assim, mas quando, olha só, preste bem atenção, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não é uma parte, não é um pedaço, em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando chegar a explicação dos mistérios que estavam ocultos, então a Igreja de Cristo escapa, sai dessa armadilha chamada religião. Quando você entrega o seu ouvido, quando você ouve a explicação dada pelo Evangelho da Graça de Deus, de Romanos até Hebreus, porque esse Espírito da verdade, abençoado, estava em Paulo. Paulo que recebeu essa revelação e escreveu aqui para nós. Esse Espírito estava nele, esse comportamento, essa verdade estava nele, que está agora escrita de Romanos até Hebreus. João 8,32, quando ele disse, e conhecereis a verdade, ele poderia muito bem ter falado, quando vocês conhecerem o que Paulo vai escrever, aí sim vocês serão livres. É isso que ele estava falando, mas ele não podia explicar, porque o pacto que ele estava, a lei de Moisés, não era um pacto de explicações. A lei de Moisés era um pacto de obras. O homem tinha que fazer, e fazer estava sempre devendo, e quanto mais fazia, mais devia. Não poderia haver explicação. De vez em quando, Jesus, por ser Deus mesmo, ele soltava umas pérolas, não é isso? E essa aqui de João 8,32 foi uma. Quando vocês conhecerem a verdade, e a verdade é o Evangelho da Graça que foi revelado ao apóstolo Paulo, aí então vocês serão livres. E concluindo o nosso tempo aqui já terminou, a conclusão é a seguinte, ninguém, veja bem, abençoados, ninguém, isso é ninguém mesmo, pode pôr em questão a salvação eterna. A salvação do Espírito não tem aqui discussão. Vamos saber se aquele irmão lá é salvo, vamos ver como é que... Não, isso aqui não existe. O Evangelho, abençoados, também não questiona a eternidade. Não existe nenhum questionamento do Evangelho, pondo em dúvida se ele é filho, se ele não é. Por quê? Porque tudo dependeu de Deus antes da fundação do mundo. Deus mesmo que resolveu essas coisas. Você é filho
porque Deus quis que você fosse, não porque você escolheu. Então, aqui em Atos 16:31, que nós lemos aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, o apóstolo Paulo estava falando de uma salvação diária. Não se deixe enganar pela religião que vai te querer te empurrar a goela abaixo. É uma salvação do Espírito usando esse texto, porque é mentira. O que Paulo estava falando aqui era uma salvação diária, daquele momento, daquela situação, daquele abençoado que estava passando ali com a sua família, estava pertinho, correndo um sério risco de ele morrer, ele, a família dele, todo mundo, porque os prisioneiros teriam fugido e não fugiram, e Paulo disse para ele: fique calmo, fique tranquilo, que todos nós estamos aqui e você é um filho de Deus, salvo para sempre, desde antes da fundação do mundo. Amém? Recebo que você tenha entendido, recebo que hoje já é o melhor domingo da sua vida, que tudo está bem, que Deus mesmo está cuidando de você, e aquelas coisas que você está pensando aí em fazer amanhã, aquelas coisas difíceis, saiba que Deus mesmo, para Deus não existe ontem e nem amanhã. Deus é sempre hoje. Ele já está lá, aquela situação para ele já é hoje, e ele já resolveu para você, e ele vai estar da maneira melhor. E o nosso papel qual é? Plantar da melhor maneira, para que tudo sempre nos vá bem e possamos colher da melhor maneira. Receba que hoje já é o melhor domingo da sua vida. Abençoados com todas as bênçãos. Até a nossa próxima reunião.